Bom, essa é a parte B do vídeo falando do artigo do professor Olavo de Carvalho, no livro Fórum de São Paulo, a seção do comunismo americano. E o artigo é sobre a maior trama criminosa de todos os tempos, tá? Continuando o texto do Dr. José Carlos Graça Wagner, o motivo, os objetivos C seria o enfraquecimento da Igreja Católica, tendo como suporte a teologia da libertação, em razão da previsão da resistência que esta faria, a legalização da esterilização do aborto e da união similar a casamento entre homossexuais, embora o foro e o diálogo tivessem planos diferentes em muitos outros pontos. E realmente houve bastante o enfraquecimento da Igreja Católica. Se vocês pegarem o livro do Malcolm Mark, The Windswept Hells, ele fala bastante sobre isso. Tem um outro também, eu vou deixar aqui o link também, que é da Bella Vedod, School of Darkness, que fala como que só ela confessou a infiltração de mais de 100 comunistas dentro da Igreja Católica. O Conselho Mundial das Igrejas é feito por um padre ortodoxo que ele pertencia à KGB. Então, assim, é um assunto que a gente vai falar mais na frente, mas a KGB, ela é a maior polícia secreta do mundo. FBI, CIA, o FBI e a CIA não é nada perto da KGB, tá? Enfim, as duas consequências que o Olavo fala no livro, as consequências imediatas, é o seguinte. A primeira é que o site do Fórum de São Paulo tem até hoje, mas ele voltou na época lá da denúncia do professor, ele voltou numa versão bem mais enxuta, tá? Mas só que o professor já tinha pegado as atas, que são os objetivos do Fórum de São Paulo, e já tinha passado pro pessoal do Mídia Sem Máscara, tá? E assim, pessoal, todos os documentos que se tem a respeito do fórum, os primeiros documentos a gente deve graças ao Dr. José Carlos Graça Wagner, tá? E bom, e as consequências, a primeira foi a retirada do site, a segunda foi o tal do Kenneth Maxwell e o Luiz Felipe de Alencastro. Eles usaram o palanque, o pódio do CFR, o Council on Foreign Relations, para anunciar a completa inexistência da entidade que o professor Olavo denunciava. E, pasmem, os dois são historiadores por profissão, tanto o Kenneth Maxwell quanto o Luiz Felipe de Alencastro. Eles eram historiadores de profissão. E assim, o Luiz Felipe de Alencastro, ele é professor da Universidade de Paris, meu Deus do céu. E só assim, indo um pouco além do livro, desse livro aqui, porque eu já li um pedaço do outro, que é do Stanley Monteith, que é o School of Darkness. Ele fala muito sobre o CFR. Ou seja, indo ali no foro, buscando ampliar a lente de percepção das tramas de poder que querem submeter a vontade de um indivíduo a uma vontade coletiva. Stanley Monteith, no seu livro The Brotherhood of Darkness, denuncia o CFR como um dos tentáculos da Irmandade das Trevas. O que o Stanley Monteith fala, gente? Que não é somente o comunismo, mas tem vários outros tentáculos que juntos atuam como a Irmandade das Trevas para estar no poder a todo custo e reger sobre o indivíduo numa desculpa de uma vontade coletiva, tá bom? Bom, e outra coisa é que o Fórum de São Paulo, ele é uma entidade sui generis, ou seja, ela é original, não há nenhuma outra com a mesma força que se tem do fórum no mundo todo, no sentido de coletividade por um bem só. E o Fórum de São Paulo,
que essa solidariedade partidária, eles têm relações com as Farc, com o MIR chileno. Na América Latina, no Brasil, ele tem vários partidos. Essa solidariedade partidária são vários partidos ao redor da América Latina. No Brasil, você pode ir no site do fórum que você vai ter lá, ó, relação com quem? Os aliados. Você vê no próprio site do Fórum de São Paulo, tá lá o PT, o PDT do Ciro Gomes, o Cirão Serasa, o PCB e o PCdoB e o PPS. Agora, tá, esses são os amigos oficiais. Agora o que eu chamaria de negros amigos, que seria as coligações partidárias do PT, quem é? É o PV, é o Rede, é o PSOL e é o Cidadania. Agora, uma atividade para você. Pesquisa no próprio site do TSE quantos candidatos foram eleitos em 2022 com a sigla desses partidos. Em Brasília, só em Brasília eu conheço 2, que foi o Fábio Félix e o Maxwell. Ambos do PSOL, só que para distrital, né? Mas já consegue agir em escala distrital. E eu vou te falar, gente, não importa se o cara é de um partido desse, se ele é uma boa pessoa, se ele tem uma boa intenção, mas ele vai votar segundo a legenda do partido. Não tem dessa, não tem como, porque senão ele vai sair fora do partido. É assim que funciona. Não adianta você se filiar ao PSOL e falar e querer votar contra o PSOL. Não adianta, você não vai conseguir, senão vão te expulsar do partido. E outros negros amigos seria o PSDB, que é o PT Caviar, o MDB também, o Partido Progressista, fica ali, não dá para confiar muito. E o PSD, porque o PSD? Muita gente fala, mas eles são de direita e tal. Gente, quem foi que fundou o PSD, Partido Social Democrata, nessa sigla foi o Lenin, tá? Vladimir Ilyich Lenin. Então, isso é só para jogar areia nos seus olhos, tá? Não vem não. E o segundo motivo foi essa ocultação cínica da mídia, que por 16 anos escondeu o Foro de São Paulo. Levando em conta que esse artigo foi escrito em 2007, então a grande mídia ocultou o fórum desde basicamente a sua criação em 1990. E aquela, né, o jornal, ele ganha mais pela notícia que ele não publica, tá bom? Então é isso. O fórum, ele é o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci, no seu livro Quaderni del Carcere. E longo tempo depois de extinto, essa aqui é uma fala do Olavo, como espero venha a ser um dia, ele ainda constituirá um enigma e um desafio ao tirocínio dos historiadores. Tirocínio seria ao aprendizado dos historiadores. Gente, meu filho tá falando ali. Pera aí, papai. Tá, pera aí. E o que isso significa? O tirocínio seria ao aprendizado. Eu não sou um historiador, mas eu gosto muito de história, eu gosto de ler bastante, eu gosto de cavar para querer saber a verdade dos fatos, tá bom? E o que seria esse inimigo onipresente e visível, sonhado pelo Antônio Gramsci? Se você pegar o livro Quaderni del Carcere, o livro que ele escreveu nos cárceres, ele fala sobre isso. Há uma reversão da Revolução Socialista, tipo assim, há uma mudança, que seria, ao invés de ser revolucionário ao extremo no motivo da força, não, pegar a intelectualidade, pegar as escolas, as igrejas, tudo isso foi feito, tá, gente, de 64 para cá, a mídia, a classe artística, os historiadores e por aí vai. Então é isso. Com isso fechamos esse assunto e vamos partir para o próximo artigo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.